A trombeta vai soar e você está preparado? Os sinais da volta de Jesus são claros. Há guerras, tremores, tantos problemas acontecendo, sinais em todas as partes mostrando que o rei está voltando. E chegou a hora de você voltar para a casa do Pai. Fica comigo que eu vou te explicar. Fala, meu querido, minha querida, meu nome é Anderson Iva, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. O propósito desse canal é espalhar a mensagem do reino e levar a transformação para a sua vida. Então, claro que eu já vou te pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para que você possa ser notificado toda vez que sair um novo conteúdo. Toda semana nós temos uma palavra, um conteúdo aqui. Eu já vou te pedir para você deixar o seu like, você compartilhar esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares, para aquela pessoa que precisa conhecer Jesus ou precisa voltar para os caminhos do Senhor, pois o tempo chegou. A trombeta vai soar e nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus. E no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52. Mas antes de eu falar para você o porquê a trombeta vai soar e você precisa estar preparado, eu quero contar um pouco sobre a minha história, sobre a minha trajetória. Eu sou convertido há mais de 12 anos, casado, esse ano faço 9 anos de casado, graças a Deus, com uma mulher maravilhosa que Deus me deu. Sou músico, sirvo na igreja, trabalho com liderança de jovens, células, e desde que eu me converti, eu tenho sido transformado pelas verdades do Evangelho, é algo que tem mudado a minha vida, e graças a Deus eu pude impactar na vida de várias pessoas ao meu redor, pregando a palavra, levando conhecimento, levando transformação. Eu sou muito grato pelo que Deus fez na minha vida, mas antes de me converter, eu era ateu, eu não acreditava em nada do Evangelho, e um dos principais pilares que eu tinha na minha vida era tentar acabar com a fé. Eu cresci e comecei a estudar muito, comecei a aprofundar no conhecimento, e cada vez que eu me aprofundava no conhecimento no mundo, aquilo me afastava das verdades do Evangelho. Eu negava a existência de Deus. Hoje eu entendo, depois que eu me converti, que muito disso tinha pela parte de eu ter crescido num lar sem o meu pai, sem uma referência. Todas as lutas que nós enfrentamos na nossa vida, muitas vezes elas criam essa imagem distorcida de quem é Deus. Isso acabou causando em mim esse afastamento, essa visão distorcida de quem Deus era. E o meu processo de conversão, ele passa muito por esse momento onde eu comecei a enxergar que existia um mal por trás de tudo que acontecia na humanidade. E não dá para a gente olhar para esse mundo corrompido. A primeira visão que um ser humano afastado de Deus tem é achar que Deus é responsável por tudo de ruim que está acontecendo no mundo, ou que ele está simplesmente apático a todas as situações, as guerras, a fome, os conflitos, as famílias se destruindo, a violência e tudo que tem destruído a humanidade. Isso, o primeiro ponto é a gente acabar culpando a Deus pelos problemas que muitas vezes nós mesmos causamos na natureza, causamos na sociedade. Olha o problema de guerras. As guerras acontecem por homens, os próprios homens brigam entre os homens e acabam destruindo e acabando com tudo aquilo que Deus criou. Só que eu tinha essa visão distorcida, acabei me tornando uma pessoa totalmente ateu, totalmente a parte de qualquer tipo de religião, e eu tinha uma tentativa de tentar destruir muitas vezes a fé das pessoas ao meu redor, eu zombava de Deus, e é engraçado que minha história é parecida com, eu vejo muito de Paulo que foi um grande homem de Deus que negou a fé, mas que quando teve um encontro genuíno com o Senhor passou a ser um grande pregador da palavra. E isso aconteceu na minha vida. Chegou um momento onde eu estava passando por vários problemas, muitos problemas difíceis na minha vida, e mesmo nos momentos onde eu estava tranquilo financeiramente, condição financeira, família, tudo ao redor parecia cooperava bem, dentro de mim tinha um vazio, dentro de mim faltava algo que hoje eu entendo que era o Espírito Santo, faltava a presença de Deus dentro de mim. Eu sentia aquele vazio, mesmo tendo tudo que o mundo oferecia ao redor, bebida, curtição, vida,
tinha aquele vazio dentro de mim. É engraçado como Deus trabalha nas nossas vidas, que naquele período eu comecei a pesquisar muito sobre as teorias da conspiração. Eu comecei a aprofundar em conhecer o que era, o que estava por trás. Um amigo chegou para mim e me mostrou esses artigos falando sobre nova ordem mundial, sobre nova era, sobre todas toda a artimanha do diabo por trás. E naquele momento eu comecei a ter experiências que me mostraram, é como se as escamas caíssem dos meus olhos e eu percebesse, cara, existe um mal por trás. Então não é os homens apenas que fazem as maldades, mas existia um mal por trás das pessoas que influenciava elas e tentava destruir, estava levando a humanidade para essa destruição. E todas essas coisas abriram os meus olhos. É engraçado que eu tive um relance assim, de pensar assim, cara, se o mal existe, então Deus tem que existir. E foi daí que eu fui para a igreja a primeira vez. Eu fui para a igreja, eu sou convertido na igreja Sara Nossa Terra, sou apaixonado, é a minha igreja, que eu amo a visão, a maneira, porque ela me aceitou do jeito que eu era, do jeito que eu entrei. Eu entrei um cara totalmente crítico, cético, mas foi num momento de louvor, enquanto eu estava ali, estava totalmente assim, distante, né? Eu não tinha nenhum relacionamento, só queria conhecer. Eu lembro que eu só fiz uma oração simples. Falei, Deus, se você existe, que o Senhor possa me encontrar nesse momento, você faça alguma coisa na minha vida. E naquele momento, num momento de louvor, eu senti aquele vazio que eu tinha dentro de mim, ele saiu, e é como se fosse preenchido. O Espírito Santo tivesse preenchido aquele meu interior, eu senti uma paz tremenda dentro de mim. E aquele momento que eu comecei a chorar, foi um momento realmente assim, da minha conversão. Eu tive totalmente assim, cheio de Deus. Assim, Deus encheu a minha vida naquele momento e aquele vazio foi embora. É como se a minha vida passasse a fazer sentido naquele momento. E naquele mesmo dia eu fui para casa, eu peguei uma Bíblia que eu tinha ganhado e eu passei a noite inteira lendo aquela Bíblia. Eu lembro que eu virei a noite lendo a Bíblia, li vários versículos. Comecei pelo Evangelho de João e fui lendo, e quanto mais eu lia, mais aquilo era como se fosse limpando meu interior, aquela verdade, né? Fosse limpando de toda mentira, de todo engano. É como se tudo passasse a fazer sentido. E ali eu tive um encontro com Deus, e depois fui para o Revisão de Vidas, que foi sobrenatural na minha vida. Fui para o Instituto de Vencedores, me tornei líder, cresci, e graças a Deus estou aí na caminhada até hoje. Mas um ponto fundamental foi o Apocalipse. Foi ler o Apocalipse e as verdades do Apocalipse que me mostraram que Jesus estava vindo, e ali gerou um senso de missão na minha vida. Foi quando eu comecei os estudos do Apocalipse, eu pude entender, Deus, ele tinha transformado minha vida e ele tinha uma missão para mim, ele tinha um propósito para minha vida. Eu não tinha nascido sem propósito, eu tinha um propósito de vida, eu tinha algo para fazer nessa terra e eu tinha uma mensagem para enviar para as pessoas. E foi por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Há algum tempo Deus vem me incomodando que eu devia compartilhar as revelações que Deus tem me dado sobre as verdades do Apocalipse, e essa é uma das grandes verdades que Deus tem falado comigo. A trombeta está prestes a soar, e como a gente leu no versículo, ao soar da última trombeta, nós seremos transformados. Aquilo que é corruptível, aquilo que é desse mundo vai se transformar em algo sobrenatural, algo incorruptível. A transformação quando Jesus volta para nos buscar. Há outro versículo que fala que ao soar da última trombeta, Jesus vai voltar com seus anjos para buscar. E estudando a história, e principalmente a história do Apocalipse, a gente vê 7 trombetas. E durante muito tempo há vários estudos, há vários pensamentos, linhas de pensamentos teológicas sobre o Apocalipse, sobre o arrebatamento, sobre as trombetas, sobre o momento se a igreja vai ficar no arrebatamento, ou se a igreja vai ser arrebatada antes, se o milênio é literal ou se não é literal. Aí é um par de coisas. Então a minha ideia aqui não é trazer esse conteúdo mais denso para você, que muitas vezes as pessoas não entendem, é trazer uma forma simplificada para que você possa compreender as verdades do Apocalipse. E essa mensagem que Deus trouxe para mim, essa revelação sobre as 7 trombetas. A primeira coisa importante que eu quero que você entenda é que as trombetas já estão tocando ao decorrer da história da humanidade. O Apocalipse fala de 7 trombetas que trazem o juízo de Deus sobre a terra.
E durante muito tempo eu lia essa passagem de uma forma literal, como se fosse um momento onde Deus vai começar, os anjos vão começar a tocar as trombetas, e aí vai começar a acontecer como se aquele momento fosse a tribulação. Então as trombetas estão soando em meio à tribulação. Só que à medida que eu fui crescendo, que eu fui amadurecendo na minha leitura, nos meus estudos, e eu fui buscando entendimento a Deus, nesses dias Deus trouxe um entendimento muito forte sobre o significado dessas trombetas. E essas trombetas já estão soando ao redor da história da humanidade. E até que vai culminar no momento final da última trombeta, quando Jesus volta e nós somos arrebatados. Aí eu não vou entrar aqui no ponto do arrebatamento. Se você tiver vontade, deixa um comentário, eu faço um próximo vídeo, vai ter outros vídeos falando sobre esse assunto. Mas a princípio eu não quero entrar nessa parte do arrebatamento, eu quero focar nessa parte das trombetas, porque essas trombetas elas falam de preparação. A trombeta ela era um sinal de guerra, era um sinal onde no povo de Deus, quando soava a trombeta, o povo marchava, o povo seguia, o povo andava. Isso acontecia desde o tempo de Moisés. Havia trombetas que guiavam o povo. Cada som da trombeta dizia algo, era uma indicação para o povo. E Deus ele gosta de usar coisas que são naturais ao homem, que falam a linguagem do homem para comunicar as mensagens divinas a gente. E as trombetas elas falam de preparação. Como está a sua vida? Como você tem caminhado? Talvez você está aqui me assistindo e você está distante dos caminhos do Senhor. Talvez você está aqui me assistindo, você está desviado, você se perdeu, coisas machucaram você e afastaram você da presença de Deus. Mas nesse dia, Deus está convocando você a retornar para a casa do Pai. É o seu tempo de voltar. A trombeta fala de preparação. Quando a trombeta soar, a última trombeta soar, não tem mais chance. Quem está preparado, está preparado. Quem não está preparado, irmão, acabou. Porque ali é o momento final. Esse é o momento final. Só que existem 6 trombetas antes que estão soando e soando na humanidade e os homens não estão percebendo. Muitas vezes porque o inimigo cegou o entendimento dos incrédulos, para as pessoas não crerem. Eu creio que se você está nesse vídeo é porque Deus está tirando toda a escama dos seus olhos para que você possa enxergar com clareza. E se você parar para analisar o Apocalipse, você vai ver que ao soar de cada trombeta existe uma consequência sobre a humanidade. Guerras, fomes, destruição, terremotos, pestes, tanta destruição, tudo para trazer o ser humano de volta para a presença de Deus, ao arrependimento. As trombetas, elas são um anúncio. E o que Deus me revelou foi que essas trombetas já estão soando na humanidade e o ser humano não está percebendo. Você estudando o Apocalipse, você vai ver claramente um momento onde Deus ele tem uma separação entre trombetas e as taças da ira de Deus. São 2 momentos distintos. Um momento Deus está soando uma trombeta, que é uma trombeta para chamar as pessoas para o arrependimento. É uma chance para que as pessoas possam voltar para o caminho do Senhor. E eu vejo que a história tem mostrado que as trombetas estão soando. Os sinais estão revelando essa realidade na história da humanidade. As trombetas estão soando e anunciando o arrependimento, anunciando a necessidade do homem voltar para Deus. E hoje eu pergunto para você, você está preparado? Se a trombeta soar para você hoje, você está preparado? A sua vida, como é que está a sua vida? Jesus não veio trazer condenação, Jesus veio trazer salvação. Nós estamos vendo sinais no céu, sinais na terra, em todos os lugares. Jesus está às portas para voltar. E muitas pessoas estão sendo enganadas. Você precisa estar com os olhos abertos. E as trombetas, elas são um alerta, elas são um sinal. As coisas estão acontecendo. Chegou o momento de você voltar para o propósito, para a missão. Talvez você se desviou, talvez você se afastou. E se você ainda não conhece a verdade, a transformação, esse é o seu momento. Dê uma oportunidade para que Deus possa mudar completamente a sua vida. A minha missão é espalhar a verdade do Evangelho que transformou a minha vida e eu creio que vai transformar a sua vida. A realidade que Jesus está voltando é um fato. Hoje nós estamos com a sociedade totalmente preparada para a vinda do anticristo, a vinda daquele que é o enganador.
aquele que vai se passar pelo verdadeiro Cristo. Mas não se engane, a palavra de Deus fala que ele já veio, morreu na cruz pela sua vida e pela minha vida, para que a gente tivesse salvação. E ele vai voltar mais uma vez ao soar da última trombeta, mas é para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que são remidos pelo sangue de Jesus. E eu creio que esse é o propósito que Deus tem para a sua vida, transformar você e que você alcance salvação. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Se você gostar, compartilhe para os seus amigos, deixa seu like também. E eu queria fazer uma última oração com você. Se você quer reafirmar a sua aliança com o Senhor, ou você quer fazer a sua aliança com o Senhor, eu queria que você repetisse essa oração comigo. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu queria te aceitar como meu único e verdadeiro Salvador. Eu queria me arrepender dos meus maus caminhos. Senhor, nós reconhecemos que o Senhor, Deus, é Deus soberano e que o Senhor tem se manifestado em toda a história da humanidade, e nós queremos voltar para os teus caminhos, Senhor. Nos perdoa os nossos pecados, lava-nos com o teu sangue, escreve o nosso nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. E se você quiser saber um pouco mais, ou eu quero acompanhar você também nesse processo, se você tiver algum pedido de oração, vou estar deixando aqui embaixo na descrição um formulário que você pode deixar o seu pedido de oração. Eu quero estar orando por você também. E também deixa um comentário do que você gostou, do que mais chamou a sua atenção. Deixa um comentário, é sempre bom para que eu possa também conhecer você, conhecer as lutas que você está enfrentando. Se você também tem caminhado essa batalha, conte a sua história também aqui nos comentários, que eu vou ter o prazer de ler cada um dos comentários. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida e nos vemos no próximo vídeo semana que vem.